A Carol vai falar sobre a lei digital, porque nós entendemos que o atendimento à lei digital ele é um dos pontos bastante relevantes. O entendimento da lei, você ter a lei automatizada é um ponto importante na automatização do processo como um todo. O doutor Gilberto vai falar sobre templates e questões jurídicas. Também nós entendemos que o uso de templates, e cada hora vão surgir novos templates, né? Ver, por exemplo, que a lei não falava de dado pessoal do idoso e o decreto que instituiu a ANP já começa a falar. Então, isso exige também novos procedimentos, novos templates. O doutor Gilberto vai tratar sobre isso. Então, é um método ágil não só para fornecimento de recursos de software, mas também para fornecimento de base de conhecimento. E no final, eu vou falar um pouquinho sobre automatização. Então, nós três vamos falar, primeiro Carol, depois o doutor Gilberto, depois eu falo, e no final vamos fazer pergunta. A qualquer momento, fiquem à vontade para mandar perguntas, que dependendo da dinâmica aqui, a gente consegue responder até no próprio chat. Mas vamos em frente. Carol, obrigado aí, bem-vindo a todos, e eu vou desligar aqui meu microfone e a minha câmera, e a palavra está com a Carol, vai falar, cada um de nós vai falar aproximadamente 15 minutos. Até logo, obrigado. Bom dia, gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Bom, como o Fernando falou, sou Carolina Duarte, sou Product Manager da Módulo, né? E vou falar um pouquinho para vocês sobre a lei digital. A lei digital é um produto desenvolvido em cima da plataforma Everest da Módulo, tá? É uma plataforma desenvolvida toda em nuvem, com base em microserviços. Ela roda no Azure, né, com seus serviços integrados, e um dos produtos que a gente desenvolveu em cima dessa plataforma é a lei digital. Quais são os principais objetivos da lei digital? Né? Facilitar a interação, o entendimento e a própria leitura de diversos documentos. Eu vou apresentar para vocês agora uma versão da lei digital para LGPD. Tá? Essa funcionalidade focada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela conta com essa configuração que vocês estão vendo aí. Nós temos a estrutura da lei, né, toda hierarquizada, e dentro dessa própria hierarquia da lei, nós viemos com algumas classificações, algumas informações que são relevantes para facilitar o dia a dia, não só do DPO, como das próprias equipes que interagem nesse processo de adequação a essa regulamentação. Então, dentro do contexto da lei digital, vocês vão observar que cada uma desses tópicos, né, ele tem a sua classificação própria, o que facilita bastante na hora de você ler e executar o projeto, e ele está classificado em assuntos de interesse, ou seja, dentro de um contexto onde você tem 478 tópicos, por exemplo, que é LGPD, e nem é uma lei tão grande assim, facilitar a leitura, né, o entendimento dos usuários, principalmente quem não está muito habituado com leitura de legislação, é um dos motes da lei digital. Então, por exemplo, não sei se vocês observaram aqui, que eu tenho algumas sinetinhas, né, ligadas em determinados assuntos. São os assuntos que eu, por interesse ou por objetivo dentro do projeto de adequação, marquei como assuntos importantes para eu ser notificada de novidades. Então, por exemplo, é importante eu saber o que a lei está tratando de criança e adolescente. Então, eu posso fazer um filtro aqui e observar exatamente quais são os tópicos dessa lei atrelados a crianças e adolescentes. Isso você tem diversos assuntos, e cada vez que algo seja atualizado nesse contexto de criança e adolescente em específico, eu vou receber uma notificação para que eu saiba exatamente o que está acontecendo dentro desse contexto. Como o Fernando falou, além das funcionalidades que eu vou apresentar para vocês, a lei digital ela é dinâmica, ou seja, por exemplo, entraram requisitos sobre o Estatuto do Idoso, né? Uma novidade que veio aí para a LGPD. Nós vamos atualizar essa lei, ela vai estar sempre atualizada, é um repositório único, ou seja,
todos os usuários que interagem com ela veem a mesma versão da lei. Então, com isso, a gente elimina o risco de cada um dos membros das equipes estarem com versões diferentes, defasadas e potencialmente equivocadas. Então, além das funcionalidades que eu vou apresentar para vocês, ela tem atualização constante, tanto nessa questão das classificações, quanto nos próprios comentários do especialista. Vocês vão observar aqui no meu lado direito que cada um desses tópicos ele tem alguns campos de apoio para apoiar esses projetos, né? E um dos objetos interessantes que a gente traz aqui são os comentários do Dr. Gilberto, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, que são comentários que ajudam não só no entendimento da lei, como traz casos de usos reais, né? Jurisprudências, vínculos com demais normativas. Então, é um artefato também interessante para apoiar os projetos de adequação dessa normativa. Além disso, quando as equipes interagem, é possível que elas interajam dentro do próprio contexto da lei digital. Então, vocês vão observar aqui embaixo, por exemplo, que a gente tem essa seção aqui, comentários. Essa seção comentários, ela visa, de fato, ser um repositório único, centralizado, com controle de acesso específico, para que as interações estejam registradas. E esses registros não só mostram o andamento de como o processo está se dando, como também vai servir como insumo, vou mostrar para vocês depois, também vai servir como insumo para o relatório da lei digital, onde você consegue exportar todos esses dados no formato de relatório PDF, mais um insumo para demonstração de que processos internos da sua organização estão sendo executados para atendimento a essa normativa, tá? A lei digital, ela também tem alguns dashboards para facilitar o acompanhamento, a adequação da lei, né? E de acordo com o contexto, esses gráficos variam, ou seja, se eu tenho numa linha geral, por exemplo, nessa assinatura da módulo, a gente identificou que está com 40% de atendimento, ou seja, a equipe identificou que existem alguns tópicos aplicáveis e que desses dois estão atendidos. Isso é um indicador dinâmico que a cada atualização desse status, desses tópicos, né, ele vai sendo alterado e todos os usuários possuem acesso. E esses gráficos que vocês veem na minha lateral aqui à esquerda, aplicabilidade e situação, por exemplo, ele também serve como insumos para filtro. Então, por exemplo, preciso saber o que foi identificado como não aplicável, por exemplo, o que a equipe está dizendo que é não aplicável dentro do contexto da LGPD. A gente consegue observar e acompanhar não só esses indicadores, como também como esses indicadores estão sendo aplicados. Para definir essa aplicabilidade, essa questão da situação, se está atendido, se não está atendido, por exemplo, vamos fazer um filtro aqui em atendido. Desses tópicos que a lei digital me informou que estão atendidos, quais são eles, né? Como é que você pode informar isso? A gente tem aqui os campos de aplicabilidade e situação, cujas essas informações podem ser fornecidas para o sistema de forma manual, ou seja, o usuário responsável entra aqui e altera esse status, ou através de integração também, tá? A plataforma, ela trabalha com o conceito de API First, então todas essas funcionalidades que eu estou apresentando para vocês, existem endpoints para integrações via API com demais sistemas, tá? É algo que a gente poderia fazer aqui também. Além disso, além de eu poder marcar e filtrar esses itens da lei por diversas classificações e assuntos, por exemplo, eu quero saber o que é compulsório dentro do contexto
criança e adolescente, por exemplo. Nada é compulsório dentro do contexto de criança e adolescente. Mas no direito titular já tem algumas coisas compulsórias. Isso é muito importante para o contexto do meu projeto. O direito do titular é uma base fundamental da LGPD, né? O titular tem o direito de pedir, identificar quais os dados que você tem, pedir que eles sejam removidos e tudo mais. Então, dentro desse contexto também, vocês, além de filtrar e monitorar e observar essas informações, também pode marcá-las com algumas labels, né, para identificar o que de fato é importante ou não é importante dentro do seu contexto. Esses marcadores, essa função que vocês estão vendo aí, ela é individual, ou seja, cada usuário pode criar os seus próprios marcadores e com isso facilitar a sua leitura. Só que, mas nós estamos prevendo também ver com os marcadores compartilhados, ou seja, você conseguir identificar para toda a equipe o que de fato é importante nessa adequação para a sua organização. E conforme eu falei para vocês, tudo isso que está aqui na lei digital, ele possui um relatório que pode servir como um insumo de atendimento, de acompanhamento do projeto, pode servir como insumo, inclusive, para algum tipo de ação de titular ou alguma ação da própria NPD, quando ela for criada, no sentido de que estamos operando ou tem aqui uma comprovação de que estamos fazendo, né, ações internas para isso. Como vocês podem observar, o relatório é completamente customizado, desde o contexto do que ele vai ter em sua estrutura, até de fato todos aqueles filtros que vocês observaram na lei digital. Então, vou gerar um relatório aqui para vocês observarem que todo essa gama de opções que eu mostrei para vocês, elas saem num relatório que pode ser exportado por PDF. Aqui está o relatório que eu acabei de gerar, tá? Com todo o conteúdo. No caso, eu não tirei nenhum conteúdo do relatório, mas isso aqui é totalmente customizável. Eu só fiz um filtro aqui por criança e adolescente. Então, o que esse relatório vai mostrar? Toda a aplicabilidade, situação, questão dos marcadores, todos os comentários do especialista e da própria equipe dentro de um contexto de um PDF, que pode, inclusive, ser exportado em tons de cinza, caso seja necessário imprimir, né? E impressão por PDF, que ele tem essa opção de impressão para compartilhamento. Então, falando sobre a lei digital, uma funcionalidade que a gente acabou de lançamos essa semana, é a integração com o Teams. Nós observamos que o Teams, essas ferramentas de comunicação, elas facilitam e agilizam muito os processos internos das organizações. A gente viu isso muito acontecer, não só na Módulo, como nos nossos clientes, né? A tendência é que as pessoas abandonem aquelas formalizações por e-mail, todas as interações por e-mail, e cada vez mais usem esses mensageiros para operar. E esses mensageiros, em especial o Teams, eles têm ferramentas muito poderosas para esse tipo de interação, não só entre pessoas, como também com o sistema. Então, nós viemos com esse lançamento essa semana, que é a integração via Teams. Nós desenvolvemos uma app para que, através do Teams, algumas ações da própria plataforma sejam executadas por comandos dentro do próprio Teams. A primeira funcionalidade que a gente trouxe é a questão das notificações. Observem aqui no meu canto superior direito, todas as interações que eu marquei como importantes para mim, ou cada vez que alguém me mencionar em algum comentário, eu sou notificada dessas ações. Então, além dessa notificação via interface, além da notificação via e-mail, que a gente também recebe a notificação por e-mail, essas notificações também serão enviadas
para o Teams, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu já tenho aqui alguns exemplos. Fernando, por favor, se você puder fazer um comentário me marcando, para a gente mostrar para o pessoal isso funcionando. É muito simples de usar essa app no Teams integrada com a plataforma, tá? É uma app que uma vez publicada dentro do contexto do Teams, o usuário instancia ela dentro do seu próprio Teams, né? Vem aqui na seção de apps, encontra a app da Everest Platform Integration, que é o nome que a gente deu para ela. Uma vez encontrada ela, você adicionar o seu Teams, ela está pronta para o uso, né? Você manda uma mensagem para a plataforma, ela te responde com um ok. Aqui, o Fernando acabou de mencionar num item e eu já recebi a notificação, aqui, 11h21 de hoje. Então, como eu estava falando, uma vez instanciada essa app dentro do seu contexto, do contexto do seu Teams, ela já está pronta para usar, a plataforma faz toda a mágica por trás, né? Ela identifica que o seu usuário que acionou essa app é um usuário que existe dentro de alguma assinatura da lei digital, então você passa a interagir com a lei digital via Teams. Nesse exemplo que a gente tem aqui, funciona mesmo, funciona e funciona bem rápido, né, Fernando? Dentro desse contexto aqui, a gente dispara cards com resumo do que foi feito, né? Então, por exemplo, o Fernando me mencionou nesse artigo e me mandou essa seguinte mensagem. Então, eu consigo, através daqui, entrar dentro da própria lei digital e observar não só o que o Fernando fez, como também todas as interações dos demais usuários dentro do contexto daquele artigo. Tá vendo? Ele destaca aqui o comentário específico que o Fernando me mandou, né? Tá destacado, mas eu consigo ver os comentários posteriores e anteriores também e entender o contexto. Conforme eu falei, essa funcionalidade acabou de ser lançada, a primeira versão dela contemplando essa questão das notificações, mas é uma app que já está preparada para diversas ações de interação com a plataforma, mudança de status, buscas, bot e etc. Então, nós já temos no roadmap e estamos programando aí mais funcionalidades, mais novidades aí no futuro próximo, não só para as funcionalidades dentro do contexto da lei digital, como vocês veem aqui dentro do próprio sistema, como também nessa interação via Teams, para que nós possamos facilitar essa interação via mensageiro. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, ao final a gente responde, é só mandar para a gente pelo chat. Agora eu passo a palavra para o Dr. Gilberto. Obrigada, gente. Um bom dia a todos. Eu agradeço a Módulo o convite para participar dessa live. Vou carregar aqui a apresentação. Espero que estejam enxergando. Estamos vendo, sim. Obrigado. O tema do template está na ordem do dia, né? A gente está na iminência da entrada em vigor da LGPD, tem até uma pergunta no chat sobre isso, e, tecnicamente, eu acho que, a rigor, a LGPD já estaria em vigor, porque a lei assinada pelo presidente Bolsonaro antes, ela foi posterior à medida provisória, mas, para todos os efeitos, todos acreditam que a lei tem que ser assinada da última votação no Congresso, tem que ser assinada até o próximo dia 17, pelo presidente Bolsonaro, sob pena de entrar em vigência por decurso de prazo. Como a gente está nessa iminência, né, os templates, eles atendem a um requisito legal da LGPD,
que é o de que as respostas às solicitações de titulares de dados deve ser uma resposta imediata. Então, se a gente tem um template à mão, né, a gente pode imediatamente responder cumprindo a lei. A gente tem essa questão tanto no artigo 18, né, que fala do dever de responder imediatamente, como fala também que se, por acaso, alguém não puder responder imediatamente, tem que justificar formalmente. E no artigo 19, que diz que para respostas no formato simplificado, que teoricamente são a maioria, né, do volume de respostas, no formato simplificado tem que ser imediatamente. Para não ser imediatamente, teria que ser num formato bem mais complexo, bem mais longo. Então, existe esse dever legal de resposta imediata que os templates procuram dar conta. Uma segunda razão para a adoção de templates é que eles embutem, ou podem embutir, boas práticas. Eles podem resultar de uma seleção dos melhores templates existentes, né? E aqui a gente tem no artigo 32 da LGPD a possibilidade da autoridade nacional, pelo menos em relação ao poder público, sugerir a adoção de boas práticas. Então, especialmente para as entidades da administração pública, isso é uma perspectiva assim, interessante, né? Na medida em que a autoridade nacional poderá solicitar esse tipo de providência. Aliás, a propósito, no decreto de ação da NPD é feita uma referência a que a autoridade nacional poderá expedir modelos de relatório de impacto, proteção de dados pessoais, chamado DPIA, sobre outras situações, contratos, termos de consentimento, etc., não é feita nenhuma referência. Então, se algum modelo deve vir da autoridade nacional, nesse momento apenas seria em relação ao relatório de impacto. Depois, no artigo 50, é feita referência de que os agentes de tratamento, os controladores e operadores, né, eles poderão formular regras de boas práticas. Então, existe todo um incentivo, né, da própria LGPD a que as boas práticas devam ser adotadas. E elas podem vir através dessa forma, né, de templates. Né. Uma terceira razão para a adoção de templates na própria LGPD é de que, na medida em que os templates consubstanciem boas práticas, eles podem ajudar a aliviar ou a evitar sanções. Esse artigo 52, que trata das sanções, diz que, na aplicação, devem ser considerados como parâmetros e critérios, inclusive a adoção de política de boas práticas. Algumas razões adicionais, os templates evitam reinventar a roda, né? E, com isso, eles garantem celeridade, tão importante para respostas imediatas. E se os templates tiverem a forma de opções, por exemplo, com colchetes, eles garantem maleabilidade para customização. Então, os templates são um ponto de partida, não são um ponto de chegada. E se esse ponto de partida for maleável, né, for flexível, ele garante o melhor dos mundos, que é já sair na frente com alguma coisa semi-pronta e ter a chance de poder personalizar. Também, os templates garantem maior consistência, embasamento, na medida em que reflitam boas práticas, né? E ajudam a disseminar as boas práticas. E se a fonte dos templates for uma fonte assim, com benchmark nacional e internacional, a legitimidade, o respaldo é muito grande. Então, por exemplo, se um template tiver por trás dele melhores práticas do ICO no Reino Unido, da Austrália, do Japão, da Alemanha, de vários lugares, e no Brasil também, é como se estivesse adotando uma forma simplificada, toda uma inteligência de melhores práticas mundiais. E eles também, não menos importante, eles viabilizam e facilitam a automatização. Na medida em que eu consigo padronizar, eu consigo instrumentalizar a automatização de processos que é tão necessária para poder dar conta do volume esperado. Bom, e o modo de fazer isso? A gente viu que é importante adotar templates, do ponto de vista da LGPD.
como implantar esse template. A própria LGPD, ela diz no artigo 50, que se deve levar em consideração o tratamento dos dados, natureza, escopo, finalidade, probabilidade, gravidade, risco e benefícios. Então, aquilo que a gente estava falando, o template é um bom ponto de partida, mas é importante que tenha maleabilidade para poder garantir a proporcionalidade que a LGPD procura aqui semear, né? Então, um template maleável, ele vai poder dar conta do mercado em que a empresa atua, da finalidade que a instituição visa assegurar, etc. Também no parágrafo 2º, se fala em observar a estrutura, escala, volume de suas operações, bem como sensibilidade dos dados tratados, probabilidade e gravidade dos danos titulares. Uma instituição que atue numa área mais crítica, ou que trate de dados mais sensíveis, naturalmente vai ter um template um pouco mais encorpado, e vice-versa, né? Então, o porte, o volume, tudo isso pode ser refletido a partir de um template, né? E aqui é interessante mencionar que os templates como ponto de partida, eles podem ser de um formato para o setor privado, de outro formato para o setor público, para que esse ponto de partida seja qualificado e consiga levar com eficiência a um melhor resultado de customização. E a própria LGPD diz também que as melhores práticas devem ser publicadas e atualizadas periodicamente. Falando de volume, acho que todos conhecem um tipo de ataque cibernético chamado DOS, Denial of Service, quando alguém inunda, né, de tentativas de acesso a tal ponto que o servidor fica paralisado, fica bloqueado, não consegue dar conta. O que está acontecendo ao redor do mundo é muito isso aqui. O que aconteceu, por exemplo, no caso de Hong Kong, quando foi determinado game, teoricamente tinha uma política, não era considerada correta por uma determinada comunidade de gamers, essa empresa foi inundada com solicitações de proteção de dados pessoais. Então, aquilo que a lei exige que seja uma resposta imediata, sabendo disso, determinadas comunidades podem criar situações de inundação de solicitações para que a empresa ou a instituição fique impossibilitada de atender se ela não tiver automatização e, por tabela, se ela não tiver template. Até que ponto os templates são assim endossados pelas autoridades, né, como melhores práticas? Aqui a gente tem um exemplo em relação ao GDPR. É um exemplo de um site, né, em que se fala de escrever o aviso de privacidade que seja compliant com o GDPR, template incluído. Então, as melhores ou mais conceituadas fontes, né, ensejam, garantem, oferecem, disponibilizam templates na internet. Então, acho que existe assim uma tranquilidade muito grande de que usar um template categorizado não significa estar copiando ou simplificando demais, né, o trabalho. Aqui a gente tem um detalhe maior, né, que fala de vários tipos de template, né, com o contrato entre o controlador e o processador, né, um formulário de pedido de eliminação de dados. E isso existe tanto com relação à proteção de dados pessoais, como também, eventualmente, templates que fazem meio de campo com outras leis, harmonizando como se fosse a LGPD com a Lei de Acesso à Informação, que é um cuidado muito importante, né? Aqui, saindo do GDPR, da União Europeia em si, e indo particularmente para o caso do Reino Unido, a autoridade oficial que interpreta no Reino Unido o GDPR e a lei local, o ICO, né, também disponibiliza um template, né, para baixar como um PDF. Esse é o template que ela disponibiliza, ressalvando a responsabilidade, dizendo que deve ser objeto depois de uma customização, né? E uma subdivisão. Existe template tanto para controladores, como existe template para processadores. É o que eu estava mencionando antes, de que o ponto de partida deve ser qualificado para que ele possa ter eficiência no caminho, né, em direção da customização. Esse é um guia do governo australiano. E aqui é importante a 6ª
ser bem selecionada, né? A que está por trás, a que está embutida no template. Às vezes a gente acha assim, por exemplo, Austrália, puxa, mas está fora da Europa e tal, será que ela tem uma boa estruturação de apoio? Ela tem uma excelente estruturação de apoio, assim como o Japão também. Então, a cesta que baseia o template, se ela levar em conta esses benchmarks todos e fizer assim uma condensação, ela pode ser cada vez mais aperfeiçoada, né? E onde aplicar os templates? A gente pode ter inúmeras aplicações, como, por exemplo, a política de privacidade geral, para efeito interno e externo. A gente pode ter o chamado aviso de privacidade, que é a política de privacidade para o website, para o mundo externo, para termos de consentimento, para os aditivos contratuais ao longo da cadeia, né, do ecossistema, e vários outros que podem ser de interesse, inclusive, para o DPO, né? Municiar o DPO com esses padrões de resposta à solicitação, de aviso em caso de incidente, etc. Então, a gama de aplicações, né, onde o template pode ser útil é bastante variada, né? Um pequeno exemplo do que a gente está chamando aqui de maleabilidade é você ter colchetes. E aí, cada instituição vai poder olhar as diferentes opções que estão visíveis nesses colchetes, né, e perceber aquilo que mais tem a ver com a atividade dela. Por exemplo, em relação a dados pessoais coletados, ou finalidade de tratamento de dados pessoais. Como a Carolina e o Fernando estão comentando, os templates se inserem no quadro da oferta da módulo, né? Então, esse tipo de conceito de um bom ponto de partida bem qualificado, com uma boa cesta que dê respaldo, ao mesmo tempo com flexibilidade, né? Eu acho que essa é a filosofia. Então, é isso que eu tinha preparado aqui, e eu fico disponível para a sessão de perguntas, agradecendo desde logo pela atenção. Olá, pessoal. Agradeço a todos a presença. Lembrando que vocês podem mandar perguntas aqui pelo nosso chat, né? Nós estamos inaugurando um novo modelo mais aberto, utilizando o Microsoft Teams. A Carol falou sobre a solução de lei digital, que é a primeira coisa, né? Como que lê a lei, como é que eu comento, como que eu troco ideias. O Dr. Gilberto falou um assunto importante, que é template, que tem tudo a ver com automatização, né? Eu estava numa reunião agora de manhã falando exatamente sobre isso, que você preparar o ambiente para receber a lei é muito importante, porque, inclusive, você pode reduzir a superfície de ataque. Acho que esse aspecto ele é bastante importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o atendimento à legislação, no que se refere à automatização, né? A automatização, nós entendemos que ela traz melhores resultados, que ela vai otimizar o processo, e nós temos um método para fazer isso. Nós adotamos uma metodologia que serve tanto para quem está pronto, para quem se considera pronto, não conheço ninguém, vai que tem, tanto para quem está no meio do caminho, como para quem já fez muita coisa e está em planilha, como para quem ainda não começou. Então, nós começamos sempre pela lei, o que é aplicável na lei, preenchemos um registro corporativo, são dados corporativos da organização, por exemplo, a organização tem um plano de gerenciamento de crise, como que é feito o backup, quais são os recursos de segurança, ou seja, perguntas corporativas que depois vão ser usadas em vários momentos. Aplicamos um modelo de segurança cibernética baseado no SysControls. Nessa sexta-feira nós vamos estar falando sobre isso, tá? Vai ter uma outra live também, 11 horas. Quem está interessado em segurança cibernética aplicada à LGPD vai ser bastante interessante. Nós cadastramos as pessoas, essencial, tá? Não dá para deixar tudo na mão do DPO, na mão da TI. O processo precisa realmente ser distribuído entre as pessoas, entre as organizações. Identificamos todas as áreas, aplicamos questionário nas áreas, podemos cruzar com os processos. Das respostas das áreas, nós levantamos os sistemas e também identificamos as partes relacionadas e mandamos. Parte relacionada é quem está do lado de fora. Tem um ponto que é importante, que não é possível a responsabilidade ficar toda ela integrada num lugar só, ou seja, a responsabilidade é necessário que você coloque ela onde é necessário. Então, se eu tenho a responsabilidade, quem é a parte relacionada que é responsável por aquele dado? Quem é o fornecedor? Quem é o parceiro? Como que é essa troca de dados? É baseado numa legislação?
Então, tudo isso nós vamos criando processos, automatizando e gerando relatórios, como vocês vão ver. Juntamos tudo isso numa reunião de consistência, que é a reunião que você bate o olho nos dados. Nota que, em primeiro lugar, são muitos dados, depois são dados relevantes, são dados que trazem responsabilidade para a organização e eles ainda são correlacionados. Isso gera o plano de ação e, a partir do plano de ação, deriva as ferramentas do DPO. São diversas ferramentas, né? Uma delas, das mais importantes, é a parte de política e procedimento, gestão de incidente, direito do titular, o Privacy by Design, Privacy by Default, os relatórios de impacto, o painel de controle, as APIs, ou seja, tudo isso são ferramentas do DPO que nós fornecemos no processo de automatização. Então, nós criamos um modelo no qual, na primeira coluna, você tem as obrigações que a organização precisa fazer, e também as colunas com os tipos de modelo de automatização. Nós desenhamos tudo isso de uma forma única, criamos um cockpit. Então, por exemplo, o template, como o Dr. Gilberto falou, é essencial para otimizar. O texto da lei e as mudanças e as novidades que vão surgindo também são essenciais que elas estejam organizadas, estejam documentadas. A integração com o Microsoft Teams dá exatamente a dinâmica, porque muita gente já usa o Microsoft Teams e você tem o cockpit do DPO pronto para conversar com o Teams, ou seja, ele conversa com você junto da ferramenta que você usa no dia a dia. Podemos também mandar e-mail e assim por diante, mas no Teams, obviamente, o ambiente fica mais integrado. Então, nós podemos ter um tratamento de documento, o tratamento dos inventários, né? Inventário de área, de processo, de sistema, dos processos, das partes relacionadas, inventário das avaliações que são feitas, os questionários que são aplicados, o inventário dos contratos, né? Então, tudo isso aí vai gerando uma série de inventários. Também nós temos as atividades, né? Ou seja, o que gera uma ocorrência, né? O que gera os planos de ação. Então, tudo isso aí nós vamos integrando. A gestão de ocorrências, que aí a gestão de incidentes está dentro da gestão de ocorrências. Os questionários, nós temos várias formas de coletar, de mandar questionário para titular, questionário para as áreas, questionário para a parte relacionada, questionário para responsável do sistema e assim por diante. O sistema é muito baseado em workflow, porque os processos precisam circular. Quando você recebe uma requisição de usuário, essa requisição precisa circular, conforme a resposta, se contesta, se pede uma autenticação. Além disso, né, todo o nosso modelo tem dashboard e também nós temos um conjunto de APIs que podem apoiar esse processo. Bom, usamos a lei digital, é essencial, né? O Dr. Gilberto ele é nosso curador aí do nosso texto. Só lembrando, tá? Quem quiser mandar qualquer pergunta, fica à vontade de mandar pelo chat. Esses artigos são comentados pelo Dr. Gilberto e também é possível integrar. E, além disso, né, nós temos um recurso muito forte, que é o recurso de relatório, ou seja, é essencial você trabalhar com relatórios, porque isso aí faz com que você consiga documentar de uma forma elegante. Um relatório desse tipo não tem nenhum Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nenhum cortar e colar. Então, tudo que você faz, tudo que você documenta, tudo que você preenche, vai para um relatório bonito desse aí, ou seja, bem diagramado, e que você gera um PDF, pode gerar um RTF, ou seja, são diversas soluções que você tem para você fazer esse tipo de consulta, né? Então, isso aqui, vamos dizer é o empacotamento de um projeto. Eu fiz o projeto e eu vou ter o relatório gerado. Bom, além disso, né, nós fizemos também a integração do uso das conversas. A LGPD exige um monte de reunião. Reunião com as áreas, reunião com o sistema, reunião entre o comitê. Tudo isso aí, o nosso sistema está integrado com essas ações. Nós aplicamos questionários, nós fizemos uma entrega agora de um projeto que nós entrevistamos 84 áreas sem uma reunião presencial. Então, 84 áreas foram entrevistadas, nós mandamos o relatório, as pessoas respondem esse relatório, o nosso sistema já consolida automaticamente. No fim da reunião, o primeiro relatório de visão está pronto, e as pessoas, isso aí é todo mundo participando do nosso projeto, todo mundo feliz, bem iluminado, maquiado, ou seja, é a forma que acontece o projeto. Óbvio que, brincadeira, né? A nova interface do Teams é bem bacana. Então, nós conseguimos, em projetos desse tipo, né, coletar as informações e fazer com que as pessoas participem. Então, nós temos também questionários padronizados. Esse questionário tem as perguntas. E qual é a forma de ganhar produtividade e qualidade? Porque se eu tenho 120 áreas, cara, quanto tempo que eu vou coletar essas informações?
Como é que eu vou registrar? Ah, pô, mandei 2 pessoas para entrevistar 2 pessoas diferentes. Será que estão usando a mesma metodologia? Então, nós usamos um processo que é, 1, reunião pelo Teams, 2, coleta padronizada explicando cada pergunta. Então, nós explicamos a pergunta e vamos para a próxima, explicamos a próxima. Para vocês terem ideia, são 37 perguntas que são respondidas em média em 45 minutos. Nós já fizemos isso aí mais de 40 vezes e o resultado realmente é muito legal. Além disso, esses questionários, mas eu não consigo deixar a pessoa parada numa conversa. Não tem problema, você manda com um videozinho, o questionário com vídeo explicando cada uma daquelas perguntas. Então, tudo isso aí, todos esses processos, todos esses sistemas, eles já dão a resposta dentro do software. Então, é feito dessa maneira, tá? Um cliente nosso agora, recentemente, ele pegou um desses questionários para a parte relacionada, fornecedor, parceiro, coligado, mandou para todos eles, recebeu em 3 dias, recebeu 700 respostas. Então, a velocidade realmente é muito grande e o nível de qualidade do questionário também é muito grande. Bom, nós geramos uma série de relatórios, no caso, o relatório das áreas, nós já geramos automaticamente. Essa é uma informação importante para o DPO. Nós também extraímos os sistemas. Quem fala quais são os sistemas usados não é a área de TI, quem fala é o próprio usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, o líder do RH falou para a gente, ó, eu uso CFTV e câmeras. O líder RJ falou, eu uso o Dynamics e eu sou responsável por ele. Então, é o próprio usuário que responde e ele fala, eu uso esse sistema para quê? Para tratar dados sensíveis, para tratar dados de criança e adolescente, para fazer transferência internacional, tudo ligado dentro do processo da lei. Então, também, quem é o fornecedor desse sistema, quem são os responsáveis. Então, o RH tem 12 sistemas, e não só sistema, tá? Suporte de dados também. A infraestrutura tem 13 sistemas e também tudo isso é classificado. Sistema que está em nuvem, sistema que está no ambiente interno. Um ponto importante para vocês. Se o sistema está em nuvem, em tese, você precisa ter cláusulas contratuais para que o seu prestador de serviço ou operador proteja os seus dados. Se ele está dentro de casa, de forma geral, você precisa implementar os recursos de segurança. Então, tudo isso aí são elementos que entram dentro dessa discussão para implementar um cockpit para o DPO. Da mesma maneira, a avaliação de áreas relacionadas, né, inclusive descobrindo quem é o DPO, ou seja, quem é o DPO de cada um dos sistemas, qual é o tipo. 12 são fornecedores, 7 são de benefício para funcionário, 2 são do governo, ou seja, quando você manda o questionário, a própria pessoa, e faça isso, o DPO pode fazer isso, e a automatização permite isso, bota os outros para te ajudarem no trabalho, bota o seu fornecedor para ajudar. Imagina, 700 fornecedores, como é que eu coleto esses dados? Manda um questionário, você tem rastreabilidade, tem auditabilidade, se não ficar legal, manda de novo, manda novas perguntas, melhora o processo, coloca mais perguntas a mais, manda de novo. Então, esse modelo, e principalmente, tá? É muito importante para o DPO, é saber os outros DPO que eles vai conversar. A lei obriga a fazer isso? Não, mas a prática remete a isso. Você precisa saber o DPO do Vale Transporte, precisa saber o DPO daquele seu fornecedor que você faz, por exemplo, o crachá, que você manda dados pessoais, fotografia, nome e assim por diante. Você precisa saber o DPO do banco, que você manda os dados para fazer transferência. Então, é bem relevante você montar esse modelo. Além disso, né, nós fazemos análise, né, como o doutor Gilberto falou, o que pode ser feito primeiro, o que pode ser feito mais rápido. Mais uma vez, na próxima sexta-feira, nós montamos, vamos fazer um evento sobre segurança cibernética, vamos falar sobre o CIS-CSC. Então, nós trabalhamos com o modelo do CIS-CSC, que é o maior consenso de segurança cibernética que tem no mundo todo. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Já vi que estão chegando algumas perguntas. E outro elemento, eu sempre digo o seguinte, o DPO ele tem que ser um gestor de inventário, porque ele tem como inventário os tópicos que estão na lei, os assuntos que ele vai tratar. Agora, né, com o novo decreto, já veio aí o assunto tratamento de dados de idoso, compartilhamento veio no novo decreto. As prioridades também, os responsáveis, ele precisa saber as pessoas, pessoal interno, responsável por sistema, responsável por área, responsável por processo, responsável por fluxo de dados, o fornecedor, precisa conhecer realmente todas essas pessoas. Também saber as áreas, os departamentos, se for o caso cruzado com o processo, os sistemas,
as partes relacionadas, também as atividades do plano de ação que você tem. É comum, tá? Clientes nossos têm um plano de ação com 800 atividades para implementar a LGPD. A boa notícia é que é possível você agrupar, você responder por grupos, e também a própria gestão de incidentes. Então, o DPO, ele vai vendo, é o que eu brinco da questão da gestão do inventário. Imagina, o sujeito, eu tenho 1.300 fornecedores que, de alguma forma, tratam dados pessoais meus. Quer ver um caso típico? É uma indústria. A indústria, ela, muitas vezes, perto da planta tem comunidades e ela convive com a comunidade e faz festa de Natal. O que isso significa? Trabalhar com o cadastro das crianças, transporte das crianças, presente nomeado, apoio, muitas vezes, em termos de saúde. Tudo isso aí, a organização não está na atividade dela fim, mas é uma atividade paralela que ela faz, uma atividade, muitas vezes, social, que entra até lá no relatório anual. Mais uma vez, os relatórios são todos automáticos, tá? Nós montamos o modelo automático, e como eu falei para você, né, voltando para aquele slide, é muita informação. São muitos sistemas, é comum nós encontrarmos, porque quando nós cadastramos, nós falamos, o TI, passa para a gente a sua lista de sistemas. Não, a gente não faz isso. A gente fala, usuário, qual sistema que você usa? E tem um monte de usuário de sistema que surpreende um monte de gente. Nós já vimos organizações que toda a área operacional usava o Dropbox, a TI não sabia. Que várias pessoas usavam o Trello, a TI não estava sabendo. Por quê? Não é que isso é errado ou é certo, é que agora a LGPD exige que o paradigma não é em cima dos sistemas que são fornecidos, mas em cima dos sistemas que são usados. A questão do tratamento de dados, a pessoa, suponha, eu uso o SurveyMonkey, várias empresas usam o SurveyMonkey. O que você está fazendo? Compartilhando dados pessoais. É proibido? Não é proibido, você só precisa fazer com critério, fazer com segurança. Eu sempre insisto nisso. Pouquíssima coisa que você vai encontrar é proibido, mas precisa fazer com processo e com segurança. Por isso que o modelo de automatização é a geração de relatórios automáticos, inclusive o DPIA sai automaticamente, tá? Nós temos um template também para o DPIA, e todos esses dados são muitos dados e também eles são correlacionados. Então, quando se olha um processo desse, isso aqui é um processo de LGPD. Então, olha só, essa bolinha aqui azul maior é o RH. O RH está ligado com o quê? Com o site do plano de saúde, com o site da agência de viagem, com o banco na folha de pagamento, com o site do Vale Transporte. Ou seja, todas essas áreas aqui têm uma série de ligações. Então, em azul estão as áreas, em verde estão os sistemas e suporte de dados, em amarelo estão os requisitos da lei, e em vermelho estão as partes relacionadas, a agência de viagem, o banco, o EasyTaxi, o Uber. Todos esses caras são caras que você troca dados pessoais. Então, nós também damos essa alternativa de você fazer esse correlacionamento. Isso ajuda o DPO no seguinte ponto. Eu tive um problema aqui com o Uber, vazou dado do Uber. Clicou aqui no Uber, botou um filtro, ele mostra tudo que está ligado com o Uber. Então, isso aqui ajuda bastante na gestão e é um processo bem, bem sofisticado e eficaz. Bom, aí vem o plano de ação, né? Todas as atividades, o que você precisa fazer, o que não precisa fazer, quando que faz, quem é o responsável, qual é o prazo. Nós gerenciamos tudo isso, gerenciamos todo esse processo. E vem as ferramentas do DPO, né? Que são as ferramentas ligadas ao dia a dia do DPO. Gestão de incidente, requisição do titular, privacy by design, a gestão do consentimento, cadastro de titular, o DPIA, tudo isso aí são ferramentas que nós temos e que nós vamos automatizando o processo do DPO. Então, isso é uma oferta que nós estamos fazendo. Esse desenho aí é uma brincadeirinha que a gente fez, mas tem organização que tem demanda para isso, tá? Que tem demanda para você ter uma sala de monitoramento das entradas. Você pega uma empresa, e não é pouco, como eu pego uma empresa de telefonia que tem 40 milhões de clientes, imagina. Qual é a probabilidade de alguém mandar informação? 1 em 1 milhão, pronto, já são 40 requisições de titular por dia que você vai ter que administrar. Mais requisição que uma empresa vai ter da agência reguladora, mais requisição que vai ter novidades aí encaminhadas pela autoridade nacional, mais a aplicação de privacy by design. Então, aponta-se realmente como algo bem relevante. Bom, além disso, né, integração com o Microsoft Teams, como eu falei para vocês, nós fazemos e preparamos a integração com o Microsoft Teams. Isso é bastante interessante, porque a gente pode receber os dados, receber as mensagens do DPO, você recebe e integra com as pessoas por meio do Teams, tá? Então, você usa essa ferramenta realmente de uma forma bastante eficaz. Tem um painel do controle, ou seja, já temos aqui, ocorrência e incidente, legal.
direito do titular. Quem são os titulares que pediram dados e qual é a prioridade? Porque dependendo do que o cara pede, ó, o cara pediu informação simples, o cara pediu informação complexa, ó, o cara já pediu com uma ação judicial, ó, ele já pediu fazendo, já reclamou lá no Reclame Aqui. Então, tudo isso aí vai gerando prioridade. Nós trabalhamos com prioridade para tudo, tá? Cada área, cada sistema, todos esses dados ele tem uma pontuação de prioridade. Também é possível visão geográfica, tá? Acabou que eu não fiz a consulta correta aqui, mas a gota amarela de cabeça para baixo o local onde o titular pediu. Essa bolinha marrom são os prestadores de serviço e partes relacionadas, e aqui essa bolinha preta, elas são exatamente as unidades que eu tenho. Então você pode também dar visão geográfica, ou seja, tudo que tem endereço vira um processo desse em mapa. E por fim, nós temos uma série de APIs, tá? Ou seja, APIs que nós podemos fornecer para vocês, integrar o sistema de vocês. Então, por exemplo, gestão de consentimento. Cara, se você tem que fazer gestão de consentimento na web, em aplicativo, no web service e numa app, você tem que usar uma API única, ou seja, todo mundo vai chamar a mesma API. É isso que nós fornecemos, tá? APIs para registro de tratamento, para gestão do consentimento, também para cadastro. E nós temos um sistema também de integração de APIs e podemos guardar esses dados todos dentro de um banco de dados para permitir consulta rápida. Então, uma coisa que a LGPD requisita muito, né, é você armazenar rastreabilidade, evidência, principalmente no que se refere ao tratamento de dados pessoais. Então, nós estamos prontos para isso aí, podem contar conosco, o que vocês precisarem falar, e nós vamos partir aqui para as perguntas. Eu convido a Carol e o Dr. Gilberto para abrir os seus microfones, por favor, para nós pegarmos as perguntas. Doutor Gilberto, Carol, eu sugiro que vocês peguem aqui algumas perguntas ou algumas observações. Vi aqui o meu amigo que eu não vejo há muito tempo, que é o Vicente Celso. Tudo bem, cara? Então, uma série de perguntas aqui que nós temos, tá? Então, uma pergunta, tem uma pergunta aqui, quando o KB do CIS vai ser atualizado para a versão 7.1 no Risk Manager? Boa pergunta aqui, não tem um nome, alguém do TRT? Nós já estamos montando esse modelo, até para apresentar de uma forma até diferente para o 7.1, mas nós já temos, tá? Se você quiser, pode mandar um e-mail para mim, tá? Meu e-mail está aí na tela. Vocês podem mandar o e-mail para mim, que eu mando para a gente poder mandar para você. Não só, não caber ainda, mas nós temos ele todo para entrar no workflow. A gente pode explicar, tá? Pode ficar à disposição que nós respondemos. Doutor Gilberto, tem algumas perguntas aí para você, se puder dar uma olhada. Sim, Fernando. Aqui sobre se a lei de acesso à informação, se ela pode causar alguma tensão com a LGPD. E a resposta é sim. Não só a lei de acesso à informação, como também políticas públicas como Open Data, o Governo 4.0, Habeas Data, várias leis que tratam de liberação de informação e no sentido oposto à LGPD, que fala de retenção de dados pessoais. Então, na medida em que o template já venha com essa harmonização embutida, ele evita que a instituição tenha que depois fazer adaptação e um estudo, uma pesquisa com relação às outras leis. Eu acho que é uma preocupação bastante importante essa do entrechoque entre diferentes leis. E, Fernando, eu gostaria de aproveitar aqui e sobre essa questão da harmonização, eu tive uma experiência interessante ontem, por acaso. Eu fui contratado pela ONU para atender um determinado país. Já tinha feito para eles a ajuda a escrever a Lei de Proteção de Dados Pessoais deles e o regulamento também. E ontem era o primeiro concall com relação a ajudá-los a escrever a Lei de Sistema de Identidade Digital. E o ministro estava presente no concall, ele disse, olha, eu não quero uma receita de bolo. No fundo, foi o que ele falou. E uma pessoa do governo falou, não, mas o modelo da Estônia é um modelo importante. Então, acho que aquela conversa foi muito o que a gente tem com relação aos templates. Existe uma preocupação muito válida
de fazer a customização para a necessidade local, ao mesmo tempo que é um modelo para não se começar tudo do zero, né? E eu acho importante destacar isso, que a oferta da Módulo, tanto ela oferece o template, como ela oferece no modelo do Advisory a customização. Ok. Esse princípio do template com customização é bem importante, né? Tem até uma pergunta aqui do Pereira, que ele perguntou como é que nós tratamos o sistema no relatório, já que cada empresa é diferente. Sem dúvida, Pereira, olha só. Existem empresas que são mais B2C. Vamos dar um exemplo típico do dia a dia, que é o iFood. Ou seja, o iFood, o negócio dele é baseado em dado pessoal. Então, ele é extremamente relacionado a B2C. Outras empresas, elas não são muito relacionadas à relação direta com o titular. Por exemplo, um plano de saúde. Um plano de saúde, ele pode ter diversos clientes que encaminham para ele diversos, dezenas, centenas de informações todo dia. Então, esse plano de saúde ele faz mais uma relação B2B. Com certeza, os relatórios são diferentes, o tratamento é diferente, os modelos são diferentes, a prioridade do sistema são diferentes. Então, nós usamos templates, tá? Todos nossos relatórios possuem templates. Nós começamos primeiro fazendo não o relatório, mas sim o Data Analytics. Então, nós temos para diferentes casos, por exemplo, nós atendemos alguns tribunais que têm alguns dados específicos. Eu dei até um exemplo na minha palestra de um caso de um cliente nosso, que quando você fala responsável por sistema, é da TI, é da área FIM ou tem dois? Então, nós temos todos os casos. O que não pode é não ter responsável por sistema e suporte de dados. Então, nós adequamos a esses tipos de dados também. Da mesma forma, né, a empresa que quer atuar por departamento, que quer atuar por processo, que quer ver o modelo dentro do organograma, então nós também, mesmo tendo templates, nós temos adequações que nós fazemos para cada um dos casos. E a segunda pergunta também do Pereira é se o questionário está disponível. Olha só, esse questionário está pronto, né, e nós, dentro dos projetos que nós fazemos, nós utilizamos. Se quiser uma demonstração, Pereira, marca com a gente aí, nós estamos à disposição. A Carol é educadinha e ela espera a hora dela para falar, então, se deixar, ela não fala, fica quietinha. Carol. Eu estava buscando aqui se tinha alguma pergunta específica para a lei digital, mas, de fato, que mais se aproximou, essa ferramenta faz integração com Azure AD ou Azure B2C, que você estava até falando, a pergunta do Ronei. Ronei, tem algumas integrações possíveis, tá? Depende do qual contexto da tua pergunta. O Azure AD para autenticação, o Azure AD ou o próprio B2C para registro de usuários, a depender de qual perfil de integração seria possível, sim. Tá? Depois explica para a gente um pouquinho melhor qual contexto que você tinha, do contexto da sua pergunta que você tinha imaginado, para a gente poder endereçar melhor essa resposta, ok? Ok. Ele até falou aqui que é por autenticação, Carol. Ele botou autenticação aqui. Eu vou até ajudar. Nós estamos criando um modelo, né, de usar os convidados no AD, ou seja, nós fazemos uma relação de confiança entre os ADs, especificamente para usar o sistema, e você entra com a senha da sua própria rede no sistema, mesmo ele estando em nuvem. Então, sim, nós temos tratado integração com AD, esteja ele on-premise, esteja ele em nuvem. Eu vou responder aqui a minha última pergunta aqui. Eu vou falar que 2 pessoas falaram sobre licenciamento e modelo. Procura a gente, Ronei, que a gente te mostra isso aí, cara. Inclusive, a integração com o Teams é sensacional dentro dessa visão aí de integração com o mundo Microsoft. 2 perguntas aqui sobre modelo de serviço, né? O que nós fazemos... primeiro, nós fazemos a oferta de software e serviço mais base de conhecimento, né? São os 3 elementos que nós oferecemos. O processo que o Dr. Gilberto falou, dos templates, eles também entram dentro do modelo de automatização. Nós, hoje, fazemos o licenciamento em modelo pequeno, médio e grande, ou seja, de acordo com o tamanho da organização, e também criamos modelos de assinatura, ou seja, nós, por exemplo, como nós temos uma base instalada grande, nós temos que ser um pouco mais elásticos, né, mais maleáveis no que se refere ao licenciamento. Nosso licenciamento hoje é baseado em assinatura,
Mas, obviamente, tem cliente nosso que quer ser on-premise, nós mantemos esse modelo on-premise porque ele já tem licenças perpétuas. Mas, de qualquer maneira, pode nos procurar que nós vamos ter uma solução para essa sua questão. E licenciamos tudo junto, tá? O serviço, a organização, se você não fez nada, a gente ajuda você a preparar. Se você já fez tudo e está tudo em planilha, a gente ajuda você a automatizar e fazemos o licenciamento do software e das bases de conhecimento. Com uma coisa interessante, né? A Carol até falou, o serviço de integração com o time saiu essa semana. É verdade, mas daqui a 2 semanas a Carol também vai estar entregando um recurso de múltiplos documentos na mesma base, ou seja, você acessar PCI junto com o Estatuto do Idoso, junto com LGPD. Então, esses princípios, né, nós sempre estamos entregando coisa nova, e o Dr. Gilberto também falou isso, ou seja, também os templates eles vão sendo sempre atualizados de acordo com a evolução. Então, esse é o princípio. Eu vou parar por aqui, passar para o Dr. Gilberto e a Carol, e nós concluímos que o nosso SLA com vocês é ocupá-los por 1 hora aqui. Então, Dr. Gilberto, por favor, Carol, já deixo um abraço para todo mundo. E mais um aviso, o encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, tá? Pequenas edições e a gente disponibiliza no YouTube. Fernando, havia uma outra pergunta sobre início de vigência, e ele vai acontecer no máximo até o dia 17, com assinatura pelo presidente ou não. Então, a vigência em questão de dias. O que tem havido não em relação ao início de vigência da lei, mas com relação ao decreto de estruturação da ANPD. Houve um projeto de lei do deputado Alessandro Molon que questiona e tenta assustar a forma como a ANPD está sendo estruturada, mas não se sabe se o Congresso vai votar esse projeto de lei ou não. Ele não diz respeito à vigência da lei, ele trata da questão apenas administrativa. Então, esse é o esclarecimento que eu queria fazer aqui, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a todos pela participação. Espero que nos vejamos novamente nas próximas lives. Um bom dia para todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Ficamos à disposição de vocês. Podem entrar em contato com qualquer um de nós. E vamos estar sempre melhorando. Na próxima sexta-feira, teremos um encontro que nós vamos falar sobre segurança. Vamos mandar convite para todos vocês sobre segurança cibernética e LGPD. Vai ser bem bacana, tá? Vamos tratar do artigo 46 até o 51 e vamos falar sobre esses aspectos. Muito obrigado, até uma próxima vez.